Boa tarde, amigos. Bem-vindos ao nosso encontro de todas as tardes às 18 horas, neste canal disponibilizado pela Casa de Fabiano de Cristo. Neste encontro, vamos refletir acerca do capítulo 2 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que traz por título Meu reino não é deste mundo. E ele tem os seguintes tópicos: a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e as instruções dos Espíritos, onde fala da realeza terrestre. O nosso tópico de hoje, especificamente, é o item 4, a realeza de Jesus, que nos diz assim: que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esses títulos por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer: o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela, muitas vezes, preponderância de bem maior do que a que cinge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é a joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra, a realeza terrena, Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa sobretudo após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei dos que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assiste para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Essas palavras são do apóstolo João, que nos fala então da realeza de Jesus. E nas instruções dos Espíritos, nós temos o comentário do Espírito Verdade, melhor discorrendo, junto a Kardec. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo de minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que ilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se reconquistam na terra. Para se granjear um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes,
nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu o dissestes, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, mas como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima do Altíssimo Homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Esse texto é assinado por uma rainha de França e ele foi ditado na cidade de Havre em 1863. Então, amigos, neste depoimento desse Espírito, captado pelo Espírito Verdade e traduzido na psicografia de Kardec, nós temos uma noção do quão grande é a realeza de Jesus e quão difícil é sequer aproximarmos-nos dela. Para tanto, para entrarmos no reino de glórias e de bem-aventuranças, é necessária uma vida de sacrifícios, uma vida de caridade, uma vida de amor ao próximo. Não que isso significa desvestir-se dos bens materiais, de viver como um eremita. Não, muito ao contrário. Significa que devemos ser homens do nosso tempo, praticando o amor, a caridade, a compaixão, a generosidade para todo e qualquer daqueles nossos semelhantes com quem somos convidados a dividir a existência. Então, que nos fique essa lição hoje de quão importante são as palavras trazidas pelo nosso Evangelho e como é fácil entender a realeza de Jesus, porque ela não requer pompas, ela não requer rituais, é uma realeza íntima, é uma realeza que podemos dizer não é desse mundo como nós compreendemos o mundo, um lugar de propriedades, um lugar de vivências, um lugar de amealhar riquezas. E, no entanto, Jesus não teve nada disso, não cobrou nada disso. Razão porque ele disse: o meu reino não é deste mundo. Que fique a nossa reflexão. Muito obrigado pela companhia de vocês, que tenhamos todos um final de tarde, uma noite de serenidade e paz, com as bênçãos de Fabiano de Cristo e de nosso irmão Jesus. Que assim seja.